Senhor Jesus, muito obrigado por esse abraço que o Senhor nos dá nesse momento. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todas as manhãs o Senhor vir renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, renovar a nossa alegria. Obrigado, Senhor. O Senhor não falha nunca. O Senhor não falta um só dia. A nossa fé é que é pequena. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente desconfia, mas o Senhor sempre vem, sempre está conosco. Principalmente, Mestre Jesus, nos momentos mais difíceis das nossas existências. O Senhor sabe exatamente o que me aflige, sendo que eu não falei para ninguém. O Senhor sabe o caminho que eu devo tomar, mesmo que eu esteja totalmente equivocado, totalmente cego para todos os lados. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Por independente do que eu fiz, do que eu aprontei, do que eu não fiz, obrigado, Senhor, por o Senhor não me julgar. Pelo contrário, pelo Senhor me acolher nesse momento mais frágil da minha vida. Obrigado, Senhor, por tirar do meu coração toda essa angústia, toda essa opressão, todo esse peso. E colocar, Mestre Jesus, o sol do entusiasmo, o sol da esperança, o sol da certeza que uma luz há de vir. Muito obrigado, Senhor, que eu e todos os meus irmãos desse país, desse planeta, encarnados e desencarnados, todos que estão em aflição, todos que precisam tanto de Ti, Mestre Jesus, venha nos envolver com o Teu amor, venha nos envolver com Tua paz. E que nessa manhã, nesse momento de estudo, a gente possa, Mestre Jesus, esquecer tudo lá fora, as preocupações, tudo aquilo que nos tira atenção, e permita, Mestre Jesus, nos momentos de estudo, abrir a nossa alma para o entendimento, a nossa capacidade de compreensão para receber o recadinho que o Senhor vai nos dar nesse dia, nessa gloriosa manhã. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, queridos amigos da Rádio Termal. Como é bom estar aqui novamente. Eu sou a Rosângela, trabalhadora do Centro Espírita Francisco de Assis, e estou aqui hoje para conversar com vocês um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu escolhi para que possamos pensar sobre nossa vida, né? Porque essa é a missão do Evangelho, é esse o objetivo do Evangelho, fazer com que possamos refletir e mudar a nossa vida. Então, eu escolhi o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 18, no item 16, denominado de Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Esse trecho, ele contém ensinamentos preciosos. Então, eu vou fazer a leitura de blocos, né, de pequenos blocos, e vamos conversando para que possamos aproveitar melhor, né, dessa leitura. Então, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Ele foi escrito, né, psicografado, ditado pelo Espírito Simeão,
em Bordeaux, 1863. Vamos lá? Ele inicia com uma frase do nosso Mestre Jesus. Ele inicia assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Essa é uma das frases de Jesus muito famosa, né? Que muitos a citam por aí. E fiquei pensando, por que Simeão, né, esse espírito bondoso que ditou esse trecho, ele começa com essa frase: nem todos os que dizem, que me dizem, né, que dizem a Jesus, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque ele começa assim, né? E eu fiquei pensando, por que será que esses que dizem, clamam, né? Senhor, Senhor, que chamam Jesus de Senhor, se põe na posição de servo para o seu Senhor e chamam ele de Senhor, por que nem todos esses que o reconhecem chamando de Senhor entrarão no reino dos céus? Você já parou para pensar por quê? Eu acredito, né, que deva ser porque aqueles que dizem apenas palavras soltas, que falam apenas por falar, sem refletirem o que eles têm no íntimo, isso não é agradável a Deus. Nem sempre aquilo que falamos, nem sempre o Senhor que falamos é acompanhado de verdadeiros atos. E eu acredito que essa frase tem muito a ver com aquilo, a distância que há entre o dizer e o fazer. Tanto que o Espírito Simeão, ele logo mais vai fazer uma pergunta também. Ele vai perguntar assim: será bastante dizer que eu sou cristão para seguir o Cristo? Olha só que pergunta. É a mesma coisa que Jesus falou. Então, será que basta eu dizer que sou cristão para seguir o Cristo? Ou será que qualquer um pode se identificar como cristão e não seguir o Cristo? Ah, pois é, eu acho que foi isso que Jesus quis dizer quando ele acrescenta na frase: mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Sim, pois qualquer um pode dizer que é cristão. Qualquer um pode chamar a Cristo de Senhor. Mas não é qualquer um, não, que faz a vontade dele. Porque os nossos atos estão ligados ao nosso íntimo. E nós demonstramos o quanto seguimos a Cristo quando praticamos as coisas. A Deus agrada muito mais a devoção sincera, que vem do coração, acima de tudo, quando ela é comprovada pelas atitudes. Porque não há separação entre o falar e o fazer. Nós precisamos ser dessa forma. Porque se há separação entre o falar e o fazer, nós entramos
né? Dentro dessa frase de Jesus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Assim como Simeão pergunta: será bastante dizer que eu sou cristão para seguir o Cristo? Não, não é o bastante dizer que é cristão. Não é. O Simeão continua e ele diz assim: procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Aí lembrando aqui, ele continua e ele lembra uma frase de Jesus novamente: uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Ele segue falando: eis a palavra do Mestre. Discípulo do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma boa parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunir-se em seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, como o vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. Ah, mas quão pouco os escolhem! A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, moldá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso, a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus ramos estéreis já dão maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento, que se acolhe à sua sombra procurando o fruto de esperança que lhe deve dar forças e coragem, encontra apenas os ramos adustos, pressagiando o mau tempo. É em vão que busca o fruto da vida na árvore da vida. As folhas tombam seca aos seus pés. As mãos do homem tanto as trabalharam que acabaram por crestá-las. Como é grave, meu irmão, o que o Simeão, o Espírito Simeão, já ditou em 1863. E até hoje nós podemos dizer a mesma coisa. Que a árvore do cristianismo nem sempre dá bons frutos. Ou melhor, os cristãos, os que se dizem cristãos, os que são os frutos dessa árvore do cristianismo, que deveriam dar bons frutos, que deveriam frutificar, que deveriam, não estão. Não estão mesmo. Você vai dizer assim: ah, mas o que é isso? Os cristãos, somos cristãos. E nós não estamos falando de uma religião, nós estamos falando de todas as religiões que se denominam cristãos. Sabe? Quem são esses que se dizem cristãos, mas não são? Ou melhor, se dizem cristãos, mas não dão o fruto do Cristo? São aqueles que ostentam a religiosidade apenas na aparência. O coração está longe do seu dever de cristão. Quantos tem por aí? Muitos, muitos. Em todas as partes do mundo, em todas as religiões.
em todos os espaços. Muitas vezes a sua, as suas expressões são bonitas, né? Os seus atos de devoção exteriores são bonitos, mas, né? Continuam orgulhosos, egoístas, e tudo o que o nosso ser carrega ainda, né? De vaidade, enfim. O que eu estou dizendo então é que nem sempre aquele que fala a palavra bonita, reverenciando Jesus, o Cristo, ou reverenciando a Deus, é acompanhado de atos que identifiquem o verdadeiro cristão, pelo simples fato de que não o são. É duro para cada um de nós. E não pensem que estamos, eu, você aí que está me ouvindo, isentos de sermos assim. Não, longe disso. Mas, no entanto, né, nós podemos fazer diferente. Por quê? Porque nós podemos fazer a vontade do Pai que está no céu, porque esse é o verdadeiro cristão, aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Quem são esses, né? Qual é a vontade do Pai que está no céu? É aqui que está o aprendizado. Nenhum de nós está isento disso. Todos nós vamos parecer uma coisa e ser outra. Mas, no entanto, se a gente estiver disposto a ser um cristão verdadeiramente, a seguir o Cristo realmente, nós precisamos entender qual é a vontade do Pai que está no céu. Aí, então, eu pergunto, e qual é essa vontade? Ah, é a vontade que nos comportemos como verdadeiramente cristãos e que façamos, então, o bem aonde nós formos, naqueles termos ensinados por Jesus, não importando para quem, para qual religião, isso vale para todos nós. Porque Jesus não disse só para a mulher, só para o homem, só para a criança, só para aquele daquela religião ou daquela outra religião. Não. Jesus falou para todos os seres humanos desse planeta e ainda continua falando. Mas vamos continuar ouvindo Simeão aqui. Ele continua escrevendo aqui. Abre, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai esta árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Qual é a árvore da vida? O Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Continua ele. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai assim como Cristo vô-la deu? Não a mutilheis. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem. Seus frutos generosos caem em abundância para alentar o viajor cansado que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer sem servirem a ninguém? São muitos chamados e poucos escolhidos. É que há os assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não vos coloqueis entre eles.
A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. Ide, pois, procurar os necessitados, conduzi-os sob as ramagens da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, pois, dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho e segue os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. É um parágrafo com muita sabedoria. Primeiro, ele nos convida a cultivar a árvore da vida, cujos frutos vão proporcionar a vida eterna. Então, cultivai a árvore da vida. Depois ele diz que aquele que plantou a árvore nos convida a cuidá-la com amor. Quer dizer, nós não somos os donos da árvore. Os donos da árvore, o dono da árvore é Jesus. E ele nos convida a cuidar da árvore, a regar essa árvore, a ajudar os frutos a chegarem aos outros que necessitam. Não a mutileis, ele diz. Quer dizer, não coloque palavras na boca do Cristo que não foi ele que disse. O Cristo disse, amai uns aos outros, é isso. É muito simples essa mensagem. Amai a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo, quer dizer, ame você e que você amará o outro. Então, essa é a água que vai lá na plantinha, na árvore da vida. E que nós vamos regá-la com o nosso amor aos que nos cercam. É dessa forma, tendo a atitude de amar. Não lhe corteis a ramagem, quer dizer, você não vai cortar a árvore da vida. Você tem que regá-la. Regar com seu amor, mostrando o seu amor para o mundo. E Simeão diz que esses frutos dessa árvore caem generosos em abundância para alentar o viajor cansado, aqueles que estão desistindo da vida, aqueles que estão passando por grandes problemas, aqueles que cansaram de lidar por si mesmo, que vêm até a árvore da vida oferecida por Jesus, chegam aí na árvore querendo comer os frutos e ela dá em abundância. E aí ele diz assim, deixe esses frutos para esses que precisam. Não amontoe, não pegue para você um monte de frutos e fique guardando, deixando-os apodrecer. Olha só. Deixar os frutos da árvore sem servir a ninguém. Você é um fruto dessa árvore. Se você já segue o Cristo, você é um fruto dessa árvore e você precisa consolar. Você precisa abraçar, estender a mão, dar um prato de comida. Não deixe os frutos que você colheu da árvore da vida guardados com você. Não, eles vão apodrecer. Os frutos, eles precisam ser distribuídos. Vamos fazer isso, não vamos? E Simeão continua, então, no seu último parágrafo aqui, dizendo que o Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão.
Os que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe. Que o Deus da luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos seus frutos. Crede e orai. Que bênção maravilhosa, não é? Que o Senhor das bênçãos vos abençoe. Que o Deus da luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos seus frutos. Vamos crer nisso, né, meus irmãos? Vamos acreditar, né? Que nós estaremos a cada dia espalhando frutos abundantes dessa árvore. Aproveitemos então, meus irmãos, o dia de hoje, os próximos dias, todos os dias, para refinarmos o nosso espírito. Sim, porque o verdadeiro cristão é aquele que se deixa reformar intimamente. Faz passar o seu espírito pelo Evangelho, pelos ensinamentos do Cristo. O verdadeiro cristão, ele se esforça para vencer os seus maus hábitos. Vem dele, vem de nós, o esforço para nos tornarmos melhor amanhã do que somos hoje. Eu deixo aqui o meu mais sincero abraço a todos vocês, com o desejo de que possamos verdadeiramente dizermos que somos cristãos. Não para dizer para o outro, mas para dizer para Deus: eu sou cristão verdadeiramente. Um grande abraço e até a próxima. Bom, em primeiro lugar, agradecendo a Deus, nosso Pai, aos amigos que cuidam dessa cidade, em nome de Jesus, a todas as pessoas que estão escutando, que fizeram a caridade de sintonizar com a rádio. Muito obrigado. Obrigado em nome de nosso Senhor da vida. Vamos pedir que, se você está no carro, você olhe para fora, o céu azul. Se você está no campo, você olha essa grama, essa terra maravilhosa que nosso Pai Deus nos permite pisar com nossos pés. Você está na praia, olhe as ondas do mar infinito. Você tem seu filho perto nos braços, aperte ele contra seu coração. Mas também aos queridos pais e mães que têm aqueles filhos que não conseguem dialogar com eles. Abrace seu filho com pensamento, com coração. Aos filhos que não têm diálogo, contato com os pais, que eles agradeçam a reencarnação. E assim, Senhor da vida, sintamos que a luz, como esse sol de hoje, penetra por nossa cabeça e vai iluminando nossa mente, nossos olhos, para que eles sejam mais amorosos, nossos ouvidos, para que a gente consiga escutar com amor, nossas palavras,
que sejam cada dia mais doces, mais afáveis, para que nós possamos, Jesus, emitir esse amor que nos inunda. E assim essa luz vai iluminando nosso coração, nosso corpo inteiro envolto nessa luz, nessa paz. Jesus querido, hoje nós conseguimos conectar-nos com Deus, com a natureza, com esses fluidos que os amigos espirituais nos trazem com essa medicina para a cura da alma, para a cura do corpo. Curai, Senhor, nossas feridas. Arrebentai as nossas correntes com o passado. Ajudai-nos a desenvencilhar-nos dessas emoções tão duras que ainda ficam no coração. E dai-nos a tua paz. Auxiliai-nos a praticar o amor, porque é o caminho da nossa felicidade. É a lei do progresso. Que assim, Senhor, nossa gratidão infinita pela oportunidade que nos destes hoje, agora, nessa manhã, de luz, junto a esses amigos, junto à espiritualidade e a essa rede que os espíritos espíritas colocam sobre todos nós. Que possamos, a partir de hoje, nos conectar com Deus cada dia mais. Que assim seja.